Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 11 até o versículo de número 16. Diz o seguinte a palavra do Senhor: ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Até aqui, até o versículo 16. Que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando em nossos corações a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Os irmãos e as irmãs podem se assentar. Irmãos, há um chamado que Deus faz ao seu povo, independente do lugar, independente da época. E que chamado é esse que Deus ele faz ao seu povo, independente, repito, do lugar, independente, repito, da época? É o chamado para a santidade. É o chamado para a santificação. É o chamado para a vida e vida de consagração ao Senhor. Jamais a gente pode esquecer esse fato. Jamais a gente pode esquecer essa realidade. Uma vez que nós somos povo de Deus, uma vez que nós temos esse privilégio, a gente não pode perder de vista que, juntamente com esse privilégio, que privilégio? De ser povo de Deus, existe essa incumbência, essa obrigação, essa responsabilidade, ou seja, de vivermos e vivermos em santidade. O autor aos Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 14, ele é muito enfático, é muito claro ao nos chamar a atenção para essa realidade. Quando diz, segui a paz com todos, veja, e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. A santificação, meus irmãos, a santificação, minhas irmãs, é um chamado que Deus nos faz, porque a santificação ela está diretamente relacionada à obra redentora que Cristo ele realizou em nosso lugar. A gente também não pode esquecer esse fato. Uma vez que nós somos beneficiados com o sacrifício de Jesus Cristo, uma vez que nós temos esse privilégio de Cristo ter morrido pelos nossos pecados, de ter nos lavado com seu precioso sangue, uma vez que a gente experimenta dessa realidade, ato contínuo, Deus, ele nos chama e nos chama para viver em santidade. A santidade, esse chamado à santidade, é o propósito de Deus ter nos escolhido em Cristo Jesus para a salvação. A gente também já viu esse ponto. A salvação, ela é fruto da escolha de Deus em relação às nossas vidas. E o propósito desse chamado, o propósito dessa escolha em Deus nos salvar é que nós andemos em santidade. Eu queria que nós lêssemos dois textos bem rápido mesmo, mas eu queria deixar esses textos como lembrança dessas duas verdades que eu acabei de falar. Ou seja, existe esse chamado que Deus nos faz para que a gente viva em santidade. Esse chamado, ele está atrelado ao fato de Cristo ter morrido pelos nossos pecados. Esse chamado à santidade está atrelado ao fato de Deus ter nos escolhido para a salvação. Então, abram, por favor, aí, sem desmarcar, esse texto inicial que foi lido, que é 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 11 até o versículo 16, deixe sua Bíblia marcada neste texto, e aí vamos para 1 aos Coríntios. Abram, por favor, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo número 30. Olha só, aqui nesse texto,
como essa questão da santidade, da santificação, ela está diretamente relacionada ao fato de Cristo ter nos redimido, de Cristo ter nos salvado. E Paulo fala justamente acerca disso. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo número 30. 1 Coríntios 1, 30. Ele vem falando o fato de nós pertencermos a Deus em Cristo Jesus, temos esse privilégio. E aí Paulo, ele fala várias coisas que são reais para nós que estamos em Cristo Jesus. E ele vai mostrar a redenção, a santificação. Vai falar outras coisas, mas, sobretudo, destacando a redenção e a santificação. Olha só, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Paulo diz, mas vós sois dele. Ou seja, nós somos de Deus, nós pertencemos ao Senhor. E ele complementa, em Cristo Jesus. É por meio de Cristo que nós pertencemos a Deus. E ele complementa, o qual, no caso Cristo, se tornou da parte de Deus. Veja, sabedoria, Cristo, ele é a fonte, é o tesouro da sabedoria que nós temos, e justiça, e ele complementa, e santificação e redenção. Então, Cristo, ele nos redimiu, Cristo, ele nos santificou, Cristo, ele nos salvou para que a gente possa viver em santidade. Olha só como esse chamado é importante. Olha só como esse chamado ele é vital. Por quê? A santificação ela está intimamente ligada à obra da redenção de Cristo em nosso favor. Mas aprofundando um pouco mais o que nós estamos considerando, abra também aí a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Aqui a gente vai observar essa questão da santificação, desse chamado para viver em santidade, como um reflexo ou uma consequência da escolha divina, a escolha de Deus para a nossa salvação. Olha só que coisa maravilhosa. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Olha só o que Paulo diz aqui, ó. Efésios 1, 4. Assim, como nos escolheu nele, ou seja, em Cristo Jesus, ele referindo-se a Deus, antes da fundação do mundo, olha só o propósito dessa escolha, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então, Deus nos escolhe em Cristo Jesus com o intuito de nós sermos santos, sermos separados, sermos consagrados a Deus. Então, não nos esqueçamos, irmãos e irmãs, desse chamado bíblico para a santificação, chamado bíblico para vivermos e vivermos em santidade. É interessante porque a santificação, esse chamado que Deus nos faz, esse processo que está em curso em nossas vidas, ele pode ser visto nos conselhos que Paulo ele deu a Timóteo, lá no capítulo 4. Versículos 11 até o versículo 16. Abra, por favor, mais uma vez a sua Bíblia aqui nesse texto. Foi o texto que a gente leu na introdução, na parte inicial do nosso estudo. Paulo, ele está escrevendo esse trecho da sua carta, dando alguns conselhos ou algumas ordens para que Timóteo pudesse desempenhar bem o seu ministério. Por quê? Timóteo, ele era um jovem pastor que exercia o seu ministério lá na cidade de Éfeso. Então, Paulo, ele tem esse cuidado, num dado momento da sua vida, de escrever essa carta para seu filho na fé, como de fato Timóteo era, seu amigo de ministério, como também Timóteo era, e nesse trecho específico, ele dá algumas ordens para que Timóteo pudesse desempenhar bem o seu ministério. Contudo, essas ordens que Paulo dá aqui, elas servem não só para que Timóteo pudesse desempenhar bem o seu ministério. Essas ordens que Paulo dá aqui também acaba sendo um processo, ele mostrando um processo através do qual a gente desenvolve a santificação e a santidade na nossa vida. Veja que esse texto aqui ele é muito precioso, ele é muito rico justamente por causa disso. Não se trata apenas de conselhos de um pastor para outro pastor, para que esse pastor pudesse desempenhar bem o seu ministério, mas também são conselhos para que a gente possa viver
viver em santidade, viver em temor, viver em consagração a Deus. Então, Paulo tem essa preocupação, seja com a vida ministerial de Timóteo, mas também Paulo tem essa preocupação com a sua vida espiritual. Para quê? Para que ele fosse um servo de Deus, santificado, consagrado, dedicado ao Senhor. Então, quando a gente olha para esse trecho aqui de 1 Timóteo, capítulo 4, 11 a 16, a gente enxerga pelo menos 5 conselhos, ou 5 ordens, que Paulo dá a Timóteo. Repito, não só para que ele pudesse desempenhar bem o seu ministério, mas também para que ele pudesse desempenhar bem a sua vida de santidade, o seu temor a Deus. Desses conselhos, dessas ordens, a gente já viu 2 desses conselhos, 2 dessas ordens na semana passada. Ou seja, para que a gente possa desenvolver a santificação, para que a gente possa se consagrar, para que a gente possa viver no temor do Senhor, em primeiro lugar, a gente precisa ser modelo. A gente precisa ser modelo para todos os fiéis. Como? Na palavra, na conduta, nos sentimentos, na confiança e em toda a nossa vida. É o que Paulo fala. Olha só, versículo 12. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Olha só o que Paulo diz. Conselhos para o ministério, mas também para uma vida de santificação. Qual o primeiro conselho? Que a gente deve ser modelo em tudo para os fiéis. É por isso que Paulo diz, ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Em que sentido? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Ou seja, em todos os aspectos da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, para que a gente possa desenvolver a santidade, a gente tem que ser esse padrão, esse modelo para os fiéis, para os crentes. É o primeiro passo que Paulo aqui ele destaca na sua fala a Timóteo. Contudo, Paulo dá uma segunda ordem, que nós vimos na semana passada. Ordens que servem para o bom desempenho ministerial, ordens que também servem para a gente desenvolver a santidade na nossa vida. Ou seja, em segundo lugar, a gente precisa aproveitar as oportunidades de aprender e aprender a palavra de Deus. Aproveitar as oportunidades de aprender a palavra de Deus. Olha só, o versículo 13. Paulo diz, até a minha chegada, olha só a ordem que ele dá. Aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Ou seja, Timóteo, aproveite todas as oportunidades que você tiver com a palavra. Se envolva profundamente com a palavra. Aprenda a palavra, as escrituras sagradas. Então, na semana passada, a gente viu esses 2 passos. Passos para desenvolver uma vida de santidade. E hoje, meus irmãos, hoje, minhas irmãs, a gente vai seguir aqui nesse texto, considerando os 3 passos finais para que a gente possa desenvolver a santificação em nossas vidas. O tema do nosso estudo na noite de hoje é o mesmo tema da semana passada, ou seja, não despreze sua vida, desenvolva a sua santidade. Não despreze sua vida, desenvolva a sua santidade. Como? Em primeiro lugar, sendo modelo para os fiéis, conforme a gente acabou de falar. Em segundo lugar, aproveitando as oportunidades de aprender a palavra do Senhor. Mas vamos seguir. E repito, ver os 3 últimos passos que nós devemos dar para que essa santificação, de fato, ela venha a ser desenvolvida na nossa vida. Então, o objetivo do nosso estudo na noite de hoje é justamente ver esses 3 últimos passos, olhar aqui para esse texto, olhar aqui para outras passagens bíblicas, para a gente poder atentar para esse fato e nesse início de ano, a gente poder ter esse propósito cada vez mais claro na nossa vida. Que propósito? Viver em santidade, em santificação, no temor do Senhor. Ok? Contudo, antes da gente seguir no estudo propriamente dito, ficou compreendido, irmãos, ficou compreendido, irmãs, a revisão que a gente fez até aqui foi apenas uma revisão, uma rápida revisão, para a gente poder lembrar um pouco daquilo que foi visto na semana passada, quem não veio, para poder ter a noção daquilo que a gente está considerando e agora todos juntos podemos seguir aqui o fio da meada e considerar o restante da passagem. Podemos seguir? Tudo bem entendido? Tudo bem compreendido? Sim? Muito bem, então vamos lá. Em terceiro lugar, somando com os pontos anteriores, em primeiro lugar hoje, para que a gente possa desenvolver a santidade, irmãos e irmãs, a gente precisa trabalhar na obra de Deus.
Essa é uma outra ordem que Paulo dá aqui. Dá para o jovem pastor Timóteo, para que ele pudesse desenvolver seu ministério, mas também dá para nós, para que a gente possa desenvolver a nossa santificação, ou seja, trabalharmos na obra de Deus, na obra do Senhor. Olha só, o versículo de número 14. Olha só o que Paulo fala aqui no versículo 14. Ele diz, olha só, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual, ou seja, o dom que há em ti, te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. O que é que nós temos aqui nesse trecho? O que é que nós temos aqui nessa passagem? Timóteo ele está sendo exortado, divinamente exortado, a não se descuidar quanto o dom que havia recebido de Deus, quanto o dom que havia recebido do Senhor. O cuidado, a atenção, a preocupação do apóstolo Paulo é justamente essa. Timóteo, não seja descuidado com o dom que Deus ele te concedeu. Esse dom ao qual Paulo aqui faz menção está relacionado à capacidade que Timóteo tinha para exercer o ministério. Conforme nós falamos, Timóteo ele era pastor e ele havia recebido esse dom para desenvolver o ministério pastoral. E aí, quando você desenvolve o ministério pastoral, o que é que se exige de você? Quais são as qualificações? Que você possa ensinar a igreja de Deus, que você possa pastorear o rebanho de Deus, que você possa administrar a casa de Deus. São incumbências gerais, vamos assim dizer, que estão relacionadas ao exercício do ministério pastoral. Então, quando você é chamado para o ministério da palavra, Deus espera isso de você, que você ensine a palavra, que você conduza as ovelhas de Cristo, que você administre a igreja que é a casa de Jesus Cristo. Aí você pode se perguntar, mas por que será que Paulo está dando esse conselho, dando essa ordem aqui a Timóteo? Foi aquilo que nós vimos na semana passada. Muito provavelmente existiam algumas pessoas dentro da igreja de Éfeso que estava desfazendo do ministério de Timóteo por causa da sua juventude. Ele era um jovem pastor. Então existiam determinadas pessoas dentro da igreja que, por causa disso, Timóteo ser uma pessoa jovem, no sentido da idade, ficavam desconsiderando a sua pessoa. Será que ele vai servir mesmo para o ministério? Será que ele vai ser um bom pastor? Será que a gente vai ter que dar ouvidos a uma pessoa, às vezes, muito mais nova do que nós? Então, Timóteo, eu até gosto de brincar, né? Ele estava sofrendo um certo tipo de bullying por parte da igreja. Então, sabedor disso, Paulo ele escreve a Timóteo, mostrando que isso não desestimulasse Timóteo, mas que ele pudesse levar adiante, que ele pudesse exercer o dom que Deus lhe havia capacitado para que ele pudesse exercer assim um ministério. Em outras palavras, Timóteo deveria dar continuidade à obra de Deus, obra para a qual Deus o havia chamado. Timóteo deveria aplicar os dons que havia recebido do Senhor, seja do ensino, seja do pastoreio, seja da administração da casa de Deus, para que a obra de Deus pudesse ser realizada por ele, por Timóteo. Então, o conselho, a ordem que Paulo dá aqui a Timóteo é justamente nesses termos. Timóteo, não seja descuidado com o dom que Deus te capacitou para que, através dele, você possa desempenhar o ministério. Mas aí você pode se perguntar, mas o que será? O que será que isso tem a ver com santidade? O que será? O que será que isso tem a ver com santificação? O envolvimento que a gente deve ter, a participação que a gente deve desenvolver dentro da obra do Senhor. Irmãos, irmãs, isso tem tudo a ver. Absolutamente tudo a ver. Por quê? Quando a gente exerce os nossos dons, eu queria que você atentasse para esse fato. Quando a gente exerce os nossos dons, os dons espirituais que Deus nos concedeu, na obra dele, e se impõe sobre nós,
tantos desafios, mas muitos desafios, muitas lutas, muitas dificuldades que nos ajudam a formar o nosso caráter. A formar o nosso caráter e nos tornar mais semelhantes a Jesus Cristo. Eu queria que você tivesse essa percepção. Justamente a partir disso que a gente está estudando aqui na noite de hoje, considerando o exemplo de Timóteo. Ou seja, quando você se envolve com a obra de Deus, quando você procura trabalhar na obra de Deus, você vai se deparar. Você vai se deparar com muitas lutas, você vai se deparar com muitos desafios, você vai se deparar com muitas dificuldades, e essas coisas elas são extremamente positivas e boas. Por quê? Elas nos ajudam, elas nos auxiliam a formar o nosso caráter e a fazer com que o nosso caráter seja semelhante a Jesus Cristo. Ela molda o nosso caráter. Ela vai tirando determinadas coisas ruins, sentimentos ruins, condutas ruins, sentimentos carnais, condutas carnais e nos aperfeiçoa para que a gente possa viver e viver em santidade. Aí você pode perguntar, mas como é que pode provar isso? Como é que a gente pode comprovar esse fato? É fácil, meus irmãos. Quando você, quando eu, quando nós servimos a Deus, isso exige, em primeiro lugar, sacrifício da nossa comunidade. É ou não é? Quando você se dispõe a servir a Deus. É ou não é? Quando você se envolve na obra do Senhor, a primeira coisa que você sacrifica é a sua comunidade. Eu devia ter aquele momento de lazer. Não vou ter. Por quê? Vou trabalhar na obra do Senhor. Eu poderia ter aquele tempo livre. Não vou ter. Por quê? Vou trabalhar na obra do Senhor. Em primeiro lugar, já acaba sacrificando. Sacrificando a nossa comodidade. Olha só como é bom. Olha só como é positivo. Olha só como trabalhar na obra de Deus nos santifica e nos santifica de verdade. Mas não só isso. Quando nós trabalhamos na obra de Deus, a gente acaba mortificando o nosso egoísmo, o nosso eu. Porque, por natureza, a gente é egoísta. A gente sempre procura pensar em nós mesmos, naquilo que é bom para nós mesmos, naquilo que a gente pode extrair algum tipo de vantagem. Quando você se dispõe a trabalhar no Senhor, esse egoísmo ele é mortificado. Por quê? Você não vai pensar mais em si mesmo. Muito pelo contrário, você vai pensar nas pessoas que estão precisando do seu trabalho, sejam elas descrentes, sejam elas crentes. Então você vai deixar de pensar em si mesmo para fazer o quê? Para pensar no outro. E o que é isso? Desenvolvimento da santidade. Mas não só isso. Trabalhar na obra do Senhor é um teste para a nossa paciência. Trabalhar na obra do Senhor é um teste para a nossa paciência. Ou não é, meus irmãos? Ou trabalhar na obra do Senhor é sempre lidar com as situações favoráveis, com as situações que são fáceis, com aquelas pessoas que muitas vezes são fáceis de lidar com ela. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, quando a gente participa de maneira ativa na obra do Senhor, uma das coisas que Deus trabalha em nós é a nossa paciência. Paciência com os outros, paciência naquilo que a gente faz. Então, isso acaba sendo, sim, um aperfeiçoamento do nosso processo de santificação. Mas não só isso. Quando a gente trabalha na obra do Senhor, a gente aprende a desenvolver a nossa humildade. A gente aprende a desenvolver a nossa humildade. Por quê? Porque quando a gente faz para Deus, a gente vai procurar depender de Deus naquilo que a gente procura fazer em prol do seu reino. Então, não é a minha força, não é a minha qualidade, não são as minhas capacidades, mas a graça de Deus operando em mim. Então, você aprende a depender do Senhor. E isso é santidade. Mas não só isso. Isso é santidade. Mas não só isso. Quando você se envolve e quando você trabalha na obra do Senhor, você tem o seu amor a Deus e o seu amor ao próximo estimulados. Porque a gente só trabalha com afinco, a gente só trabalha com disposição na obra de Deus quando a gente ama a Deus, quando a gente ama o próximo. Então, veja, são formas de Deus trabalhar a santidade na nossa vida. Então, quando a gente se envolve na sua obra, quando a gente quer fazer o seu trabalho, dentro disso que a gente está colocando, não nos esqueçamos. Isso acaba nos beneficiando. Porque além da gente fazer aquilo que Deus nos chama a fazer,
a gente tem o nosso caráter moldado ao caráter de Jesus Cristo. A gente mortifica a nossa natureza humana. A gente vive mais para Deus em consagração ao Senhor. E é interessante, irmãos e irmãs, porque quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente observa vários servos de Deus que foram santificados na medida que se envolveram na obra do Senhor. E eu queria chamar a atenção apenas de um exemplo, o exemplo do apóstolo Paulo. Sem desmarcar aqui esse texto de 1 Timóteo, capítulo 4. Abra, por favor, aí. 2 aos Coríntios, capítulo 4. E aqui, quando Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, a primeira também, mas a segunda, Paulo está abrindo o seu coração. Ele está abrindo o seu coração para aquela igreja. Aquela igreja que foi fundada por ele. Aquela igreja que Paulo passou pelo menos 1 ano e meio ali, na fundação, no desenvolvimento daquele trabalho, que abriu mão, né? Inclusive no sentido material de receber daquela igreja para não ser pesada, procurou trabalhar em termos independentes para não ser pesado aqueles irmãos. E alguns irmãos daquela igreja estavam desfazendo da autoridade apostólica de Paulo. Veja como a obra de Deus é sofrida, meus irmãos. Você se dedica, você se esforça, você se sacrifica e não espere reconhecimento não, viu? Reconhecimento humano não vem, não vem. Você esperar, é por isso que muitos se frustram quando procuram realizar a obra do Senhor. Porque às vezes não são reconhecidos, ficam logo frustrados. Mas o nosso reconhecimento não deve vir de pessoas. A nossa aprovação deve vir de Deus, a depender da fidelidade que a gente faz ou que a gente usa na realização da obra do Senhor. É isso que deve ser o nosso objetivo. Fidelidade é agradar a Deus. Mas veja, Paulo tinha essa consciência e aquilo que ele sofreu, aqui de maneira específica com aqueles coríntios, mostra isso. Que o trabalhar na obra de Deus molda o nosso caráter. O trabalhar na obra de Deus nos santifica. Olha só o que Paulo fala. 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 7. Olha só o que Paulo diz, ó. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Aqui Paulo está se referindo ao Evangelho. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E ele completa, ó. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Veja que Paulo fala aqui algumas experiências negativas que ele havia experimentado em virtude de estar realizando a obra do Senhor. Ele fora atribulado, ele passou por momentos de perplexidade, ele fora perseguido, ele fora abatido, mas em nenhum momento ele desistiu. Aquilo fazia parte do processo, do aprimoramento do seu caráter. E olha só o que ele segue dizendo no versículo 10, ó. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Veja, para que também a sua vida, a vida de Jesus, se manifeste em nosso corpo. Então, quando a gente sofre por causa da obra, Cristo se manifesta na nossa vida. Cristo, ele é mais visto na nossa vida. Cristo, ele é comprovado na nossa vida. E o que é isso, gente? Isso é santidade na prática. Se parecer com Jesus. Então, diante das circunstâncias adversas que a realização da obra de Deus produz em nossa vida, quando a gente encara com a perspectiva certa e quando a gente aproveita essas adversidades, Cristo, ele acaba sendo manifesto no nosso viver. A gente tem nosso processo de santificação desenvolvido, nosso caráter formatado ao caráter de Jesus Cristo. E aí, complementando aqui, versículo 11. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. E ele segue, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. A vida de Jesus se manifeste na minha vida. Gente, trabalhar na obra de Deus santifica. Trabalhar na obra de Deus nos consagra.
Talvez seja por isso que a gente vive um nível de evangelho onde a santidade acaba não sendo uma coisa tão clara na vida das pessoas, porque as pessoas não querem trabalhar para Deus, querem viver acomodadas, não querem ter problemas, não querem passar por dificuldades, não querem vivenciar experiências negativas, querem viver como que dentro de uma redoma. A gente não é santificado desse jeito não, meus irmãos. A gente é santificado no nosso dia a dia, nas lutas, nas convivências, nos relacionamentos. É assim que Deus vai formando o caráter de Cristo em nossa vida. Se a gente fica isolado de tudo e de todos, como é que a gente vai ter o nosso caráter formado? Aqui mais ou menos é a mesma coisa de você pedir fé, sem querer que Deus possibilite tribulação para a sua vida. Aqui mais ou menos é você como pedir amor a Deus e não querer que Deus não coloque pessoas para que você tenha o seu amor trabalhado. Não pode. Uma coisa exige outra. Então, Paulo ele fala isso a Timóteo. Timóteo, não seja negligente com o dom que Deus te concedeu. Trabalha na obra. Trabalha na obra. Porque assim, não só você vai desempenhar corretamente o seu ministério, o teu ministério, mas assim também, Timóteo, você vai desenvolver a tua santidade, o teu temor, a tua vida de consagração a Deus. Portanto, esse é o terceiro passo que a gente vê aqui no texto que nos mostra o caminho que a gente deve percorrer para desenvolver a santidade e a santidade na nossa vida, ou seja, trabalhar, se envolver na obra do Senhor. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Então vamos lá. Vamos seguir um pouco mais. Depois eu abro para vocês. Em segundo lugar hoje, em quarto lugar, somando com os pontos da semana passada, para que a gente possa aprimorar a santidade de Deus na nossa vida, em segundo lugar, a gente precisa se desenvolver espiritualmente. A gente precisa desenvolver-se espiritualmente. Volto mais uma vez aí para 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15. Olha só, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15. Olha só o que Paulo diz aqui a Timóteo. Esse texto é riquíssimo, meus irmãos, é riquíssimo. Diz o seguinte, 1 Timóteo 4,15. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Aqui a gente encontra duas exortações de Paulo a Timóteo, com um resultado que Paulo ele intencionava para a vida de Timóteo, através dessas duas exortações. Ou seja, Paulo dá duas ordens a Timóteo, e se ele acatasse essas duas ordens, um resultado seria inevitável em sua vida, que acaba sendo o propósito de Paulo ter dado essas duas ordens a Timóteo. A primeira ordem, ou a primeira exortação, Paulo ele ordena a Timóteo que ele considerasse os conselhos que estava recebendo de Paulo. É por isso que logo no início do versículo 15, Paulo diz, medita estas coisas. Então era como que Paulo estivesse dizendo, Timóteo, pense no que eu estou falando, acerca de ser fiel no ministério, acerca do envolvimento que você deve ter com a palavra do Senhor, acerca da necessidade que você tem de ser exemplo dos fiéis, acerca da necessidade que você tem de realizar a obra do Senhor. Timóteo, pensa nessas coisas, medita nessas coisas, considera nessas coisas, que não seja apenas falar por falar, de entrar no ouvido e sair pelo outro, não, mas que isso possa estar presente, que isso possa fazer morada na sua mente, no seu coração. Medita, Timóteo, nessas coisas. Paulo faz essa primeira exortação. Mas não só essa, a segunda. Ele exorta para que Timóteo aplicasse todos os conselhos que havia recebido do apóstolo Paulo. Esses conselhos que a gente está vendo aqui, dentro dessa sequência. Então você vai ver que essa segunda exortação, ela complementa a outra. Ou seja, por um lado, Timóteo deveria escutar, meditar, considerar o que Paulo estava lhe ensinando, o que Paulo estava lhe ordenando. Ato contínuo, em segundo lugar, Timóteo deveria fazer o quê? Vivenciar essas coisas,
aplicar esses conselhos à sua vida prática. Por quê? Se você reflete sobre algo, mas isso não muda a sua vida, não houve proveito nenhum naquilo que você pensou, naquilo que você refletiu. É por isso que a Bíblia nos manda, em primeiro lugar, a gente meditar nas coisas, mas não ficar apenas na meditação. Que a gente possa agir diante disso que a gente medita e considera. Então, era esse desejo de Paulo. E com que propósito? Com que finalidade? Paulo, ele estava dando esses dois conselhos a Timóteo. Ou seja, medita no que eu estou falando, aplica tudo isso aqui que eu estou falando. O finalzinho do versículo 15 mostra isso, o propósito de Paulo. Olha só o propósito, olha só. Versículo 15, parte B. Para que o teu progresso, ou seja, o progresso de Timóteo, a todos seja manifesto. Irmãos, irmãs, a palavra progresso aqui, que Paulo usa aqui nesse texto, no contexto dele, ela era aplicada a duas situações. A primeira delas, ela descrevia o exército romano, sobretudo a infantaria de engenharia, que muitas vezes ia no primeiro momento, quando havia guerras que o Império Romano se envolvia, para fazer o quê? Abrir as estradas. Às vezes a gente vê, né, alguns filmes históricos, sobretudo quando eles descrevem o período do Império Romano, e a gente observa que era um exército muito organizado, mas ele não entrava numa luta assim de maneira acidental. Ele preparava toda a infraestrutura com estradas para que os soldados fossem, para que a cavalaria também fosse, mas para que isso acontecesse, haviam pessoas que abriam as estradas. Então, era a aplicação da palavra progresso aqui, que Paulo usa aqui no versículo 15. Uma segunda aplicação dessa palavra que Paulo usa aqui era em relação ao desenvolvimento intelectual dos estudantes de filosofia. Esse período que Paulo vivenciou era um período muito frutífero em termos de filósofos. Tanto é que quando você estuda a filosofia, você vê que os grandes filósofos, eles são dessa época aqui. Então, os filósofos, geralmente, eles adotavam pessoas jovens para poder ensinar o conhecimento humano, e na medida em que aqueles jovens se desenvolviam, eles tinham esse progresso. Paulo usa essa palavra aqui, que tinha tanto essa aplicação militar, como essa aplicação cultural. Mas com isso, o que é que Paulo está querendo? Que em termos espirituais, Timóteo progredisse, se desenvolvesse, avançasse no seu caminho espiritual. Olha só, meus irmãos, olha só, minhas irmãs, a preocupação que Paulo tinha com Timóteo. Ele está falando aqui para um jovem pastor, alguém que já exercia um ministério. Ele está falando aqui para alguém que ele mesmo, Paulo, instruiu. Na verdade, o seminário de Timóteo foi o próprio Paulo. Mas Timóteo, ele não podia ficar acomodado, ele tinha que avançar no seu desenvolvimento, no seu crescimento espiritual. E aqui, meus irmãos, aqui, minhas irmãs, a gente aprende um princípio que jamais deve ser esquecido por nós. Que princípio? Se tem uma meta, um objetivo que a gente deve levar a sério na nossa vida, é a meta de crescer espiritualmente. Ou seja, o nosso crescimento espiritual ele não pode parar, ele não pode retroceder. O nosso crescimento espiritual ele tem que se desenvolver a cada dia que a gente vive nesta vida. É o nosso grande objetivo, a nossa grande finalidade, a nossa grande meta, desenvolver em termos espirituais. Por quê? Nascemos de novo. Nós temos a nossa nova vida em Cristo Jesus. E essa nova vida em Cristo Jesus impõe sobre nós essa responsabilidade. Que responsabilidade? Crescer e continuar crescendo. Se desenvolver e continuar se desenvolvendo. O crente que eu sou hoje tem que ser melhor do que o crente de ontem. O crente que eu serei amanhã tem que ser melhor do que o crente de hoje. E é isso, meus irmãos, é isso, minhas irmãs, que a gente deve encarar com seriedade na nossa vida. Senão a gente vive a vida cristã sem propósito, sem meta, sem objetivo, sem finalidades espirituais. Eu vou vivendo por viver. Não, não é assim. A gente tem que estar ciente de onde nós estamos, a gente tem que ter a nossa visão, aonde nós queremos chegar e trabalhar para isso. Trabalhar para isso.
dependendo da graça de Deus. A Bíblia ela é muito clara nesse sentido. Abra um favor aí. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Eu vou ler só dois textos. 2 de Pedro 3,18. É o último versículo da segunda carta de Pedro. Olha só o que Pedro ordena aos seus leitores. E o que Pedro ordena para nós hoje. Para nós hoje. É o último versículo da segunda carta de Pedro. Foram as últimas palavras de Pedro. As últimas. Pelo menos que ele deixou escrito, registrado. Olha só. 2 Pedro 3,18. Antes, olha a ordem que ele dá. Qual é a ordem que ele dá? Qual é a ordem que Pedro dá? Crescei, cresçam. Ele deu essa ordem porque a gente precisa, meus irmãos. Ele deu essa ordem porque a gente precisa, porque se a gente não precisava, ele não tinha dado essa ordem. Qual era a necessidade? Qual era o propósito? Qual era? Nenhum. E ele fala, ó, antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A gente tem que crescer na graça e crescer no conhecimento de quem? Jesus Cristo. É uma ordem que Deus nos dá. Nascemos de novo. Agora a gente tem que se desenvolver espiritualmente. Volte aí, por favor, para a primeira carta de Pedro. Olha só como essa questão do crescimento ele é fundamental para as nossas vidas. A gente não pensa nisso. Pois não, Toninho? Hã? De 2 Pedro? Sim, então vamos lá. Isso. Vamos voltar bem rapidinho. Só pegando aqui essa deixa do nosso irmão. Ó, 2 Pedro 3,17, que é o versículo que antecede a ordem do crescer, na graça e no conhecimento, né? Olha só. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, veja, acautelai-vos, tenham cuidado, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaia da vossa própria firmeza. Aí ele diz, né? Antes, que ao contrário, cresça na graça e no conhecimento. Então, estejam alertas quanto aos falsos ensinos e, ao invés de vocês caírem nos falsos ensinos, que vocês cresçam na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. É isso mesmo? Olha só, meus irmãos. Mas eu acho que hoje, viu, Daniel? Eu acho que hoje não tem falso ensino, não. E aí a gente não precisa nem crescer, não, porque não tem falso ensino hoje. Tá tudo uma beleza. Tá não, gente. Tá não. E é por isso que a gente precisa crescer. Os falsos profetas, eles existiram no tempo de Pedro, eles continuam a existir, e eles sempre existirão. Por isso a demanda que recai sobre nós, de quê? Crescermos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Certo? Ótima observação, Toninho. Olha só agora, voltando para 1 Pedro 2:12. 1 Pedro 2:12. Diz o seguinte, ó. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Verso 2. Outra ordem. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, que é o leite da palavra. Para quê? Para que por ele, esse leite espiritual, vos seja dado crescimento para salvação, gente. Ah, eu não sou salvo ainda não? É. Mas a salvação não foi consumada na sua vida. Você já é salvo. Mas a salvação não foi consumada. Ela precisa ser consumada e vai ser, seja através da vinda de Jesus Cristo, seja através da sua morte. Mas até lá, o que é que você deve fazer? Desenvolva a sua salvação. Se desenvolva espiritualmente. Aprofunda a sua comunhão com Deus. Cresça na graça de Jesus Cristo. Então é isso, meus irmãos, para que a gente possa se santificar. Porque, do contrário, a gente acaba ficando menino. Menino
em Cristo Jesus. Aí você diz, isso pode? Pode. Só pode. Porque quando você não cresce, você fica estagnado, ou então você retrocede. E aí, ao invés de você amadurecer, o que é que acontece? Você fica infantilizado em termos espirituais. E só o que tem. Só o que tem. É por isso que a gente deve ter cuidado. Olha só, esse perigo, como está escrito na Bíblia. Abra aí, por favor, Hebreus. Eu vou só acabar agora para não demorar muito nesse ponto. Hebreus capítulo 5. Essa aqui era uma experiência que o autor da carta teve em relação àqueles irmãos. Por quê? Porque ele havia doutrinado aqueles irmãos e quando esperava que os irmãos estivessem ali, já maduros, havia necessidade de ensinar tudo de novo. Repetir de novo, como a gente gosta de falar brincando. É uma redundância, né? Mas é só para descontrair. Olha só, Hebreus 5:11. Hebreus 5:11. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus, 11 e 12. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornados tardios em ouvir. Então, o autor sagrado aqui tinha muitas outras coisas para falar, mas não dava para falar naquele momento. Por que não dava para falar naquele momento? Porque não estava escutando, não estava atentando, não tinha essa capacidade de aprender, porque eram coisas mais robustas, vamos assim dizer. Versículo 12, olha só. Pois com efeito, olha só isso aqui, quando devias semestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, dos segredos de Deus. Assim, veja, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento. Está vendo aí? Tinha que ensinar tudo de novo. Começar pelo leitinho. Ao invés de estar comendo já um pirão, tinha que voltar tudo novamente. Então a gente tem que ter cuidado, meus irmãos. Se a gente não cresce, a gente retrocede. Se a gente não cresce, a gente fica estagnado. E aí a necessidade da gente aprender tudo novamente. Ok? Então, dos 4 conselhos que a gente já viu, desde a última quarta-feira, queria destacar os 2 últimos. Ou seja, para que a gente possa desenvolver em santidade, a gente tem que se envolver participando da obra do Senhor. Para que a gente possa desenvolver em santidade, a gente tem que crescer espiritualmente. Em terceiro lugar, para fechar. Em terceiro lugar, para fechar o estudo de hoje. Para que a gente possa se desenvolver na nossa santificação, a gente precisa associar o conhecimento espiritual à vida. Associar o conhecimento espiritual à vida prática. O conhecimento espiritual à vida prática. Olha só, versículo 16. Voltem aí. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Eu vou encerrar com esse ponto aqui, estou já terminando. Diz o seguinte, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Aqui você vê o fechamento dos conselhos que Paulo está dando a Timóteo. E nesse fechamento, você vai ver que Paulo coloca aqui 2 coisas inseparáveis. 2 coisas que não podem ser separadas na vida de um cristão. Quais são as 2 coisas que não podem ser separadas na vida de um cristão? Ele precisa ter um bom ensino, uma boa doutrina, e ele precisa praticar esse bom ensino, essa boa doutrina. Ter uma boa doutrina e não praticá-la não adianta nada. Não ter uma boa doutrina e aplicar essa falsa doutrina também não adianta nada. Tem que ser essas 2 coisas. Uma boa doutrina e a prática dessa boa doutrina. É o que a gente chama de ortodoxia e ortopraxia. Ortodoxia, os conceitos corretos. Ortopraxia, a prática dos conceitos
corretos. Então você tem que ter o conceito verdadeiro e você tem que vivenciar esse conselho. Por quê? Quando você junta essas duas coisas na sua vida, você vai salvar a si mesmo. É por isso que Paulo falou: continua nesses deveres. E ele complementa: porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então você pode perguntar: quer dizer que a nossa salvação depende dessas coisas? Não. Mas quando você tem o ensino correto, quando você persevera no ensino correto, isso é indicativo de que de fato você é salvo e está andando no caminho da justiça que vai desaguar na consumação da sua salvação. Isso é inevitável. É nesse sentido que Paulo está falando. É nesse sentido que ele está mostrando aqui essa verdade. Então, a necessidade, irmãos, que a gente tem de unir um bom ensino à prática dele. Unir a boa teoria com a boa prática. E a gente tem que aprender que o cristianismo, a religião cristã, é uma religião prática, fundamentada na palavra. Então, você tem, né, toda a prática cristã que nós, enquanto cristãos, devemos vivenciar, e ela deve respaldar o quê? Os ensinamentos de Jesus Cristo. Essa é uma observação que a gente faz, que a gente não pode esquecer jamais. Cristo, ele não só tinha um bom ensino, mas Cristo, ele vivenciava o bom ensino. Tanto é que quando ele termina o Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 7, a gente observa justamente isso, que as multidões ficaram admiradas de Jesus Cristo, porque ele ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. Então, Cristo tinha o bom ensino, Cristo tinha a prática do bom ensino. Então, cristianismo é isso. É você ser educado na justiça, tendo o ensinamento correto. Mas não só ter o ensinamento correto no sentido teórico, transformar essa teoria em prática. É você crer e cumprir, é você crer e observar, como a gente canta lá nos nossos salmos e hinos. Então, é dessa forma que a gente evidencia a graça de Deus na nossa vida, a graça salvadora. É dessa forma que a gente progride no sentido espiritual. E a Bíblia é clara. E reiteradas vezes ela mostra esse fato. Que fato? Da gente ser praticante e não apenas ouvinte da palavra de Deus. Olhem só o que Tiago fala acerca disso. Abra aí, por favor. Carta de Tiago. Carta de Tiago. Eu vou encerrar já, meus irmãos. Vou ler só mais 2 textos, mas eu queria deixar essas verdades aqui. Tiago capítulo 1, versículo 21, versículo 22, depois pula para o versículo 25. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 21, 22, depois 25. Tiago assim nos fala: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo da maldade ou de maldade, acolhei com mansidão o que? A palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, acolha a palavra. O bom ensino. O bom ensino. Só isso? Não. Versículo 22. Tornai-vos, pois, veja, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, se você só escuta a palavra, mas você não pratica a palavra, você está se auto-enganando, enganando a si mesmo. Então, tem que ter a junção dessas duas coisas, o bom ensino e a prática do bom ensino. Versículo 25, olha só. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, veja, e nela persevera, ou seja, obedece essa lei, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, veja, este será bem-aventurado, mais que feliz, no que realizar. Tem mais uma promessa aqui. Uma promessa. Você vai ser bem-aventurado naquilo que você realizar. Quando você não apenas escuta, mas quando você
pratica. Então, a Bíblia, meus irmãos, minhas irmãs, mostra muito isso. Necessidade de juntar essas duas coisas. Uma boa doutrina, a vida prática, a obediência a essa doutrina. Para fechar, avancem aí, por favor. 1 João. 1 João. Capítulo 2. Olha só o que João fala aqui. E João é apóstolo do amor, viu? Mas ele não transigia com essas coisas, não. Muito pelo contrário. Olha só, 1 João capítulo 2, versículos 4 a 6, para fechar aqui o parágrafo. Diz o seguinte, a palavra de Deus. Aquele que diz, eu conheço, veja, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, se eu digo que estou em Cristo, eu tenho que andar no caminho de Jesus Cristo. Conceito e prática. Conceito e vida. Certo, meus irmãos? Certo, minhas irmãs? Então, hoje nós vimos 3 das ordens do apóstolo Paulo. Somando as 2 da semana passada, a gente viu 5 ordens que Paulo deu a Timóteo. Não só para que ele desempenhasse corretamente seu ministério, mas são ordens que Paulo dá a Timóteo para que ele desenvolvesse a sua vida de santificação. Quais foram essas ordens? Que Timóteo fosse padrão de piedade, que Timóteo aproveitasse as oportunidades para aprender a palavra, que Timóteo trabalhasse em prol da causa de Deus, que Timóteo se desenvolvesse espiritualmente, que Timóteo associasse o seu conhecimento à sua vida prática. Fazendo isso, ele seria não só um bom ministro, mas, acima de tudo, fazendo isso, ele seria um cristão santificado. Então, é isso, meus irmãos, é isso, minhas irmãs, que Deus também espera de nós. Estamos começando mais um ano, 26, então nós temos aí alguns dias pela frente. E eu queria, e esse foi o objetivo nosso, em trazer esse tema, nessas 2 últimas quartas-feiras, despertar o nosso interesse quanto a esse precioso objetivo que nós devemos ter em nossas vidas. De quê? Desenvolver a nossa santificação. Seremos perfeitos? Não. Enquanto nós estivermos aqui, não. Mas a gente vai trilhando cada vez mais pelo caminho da santidade. E a gente vai cada vez mais se parecendo com Jesus. A gente vai se preparando para a nossa vida eterna com Deus. Então, coloca isso como propósito da tua vida. Você pode dizer, não, mas eu já tenho. Que maravilha! Então, persevere, persevere, persevere. Que você possa ser padrão de piedade. Que você possa, conforme nós vimos, aproveitar as oportunidades para aprender a palavra. Que você possa se envolver na obra do Senhor. Que você possa se desenvolver em termos espirituais. E que você possa ser um crente praticante da palavra e não um mero ouvinte do Evangelho. Coloque estes propósitos, coloque essas finalidades na tua vida e você vai ver o avanço espiritual que você vai dar. Chegar ao final do ano de 26 e você começar a olhar para trás, você vai perceber o quanto que você se aproximou de Deus. E essa deve ser a nossa grande meta. Cada vez mais próximos a Deus, cada vez mais próximos a Jesus Cristo. Então, que Deus ele nos abençoe, que Deus ele aplique a sua palavra no nosso coração e que ele nos estimule cada vez mais a desenvolvermos a santificação na nossa vida. No nome de Jesus. Amém.